Olá, meu nome é José Bispo, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a quarta parte da série Doutrina dos Apóstolos. Nesta oportunidade estaremos tratando do assunto na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Se você gostar desse conteúdo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. A sua interação é fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. Pela ordem do Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo Paulo é a carta a primeira na sequência dos livros, né? A primeira carta é a carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Porém, nós não vamos iniciar por essa carta por se tratar de um conteúdo muito soteriológico, abrange a salvação de maneira mais específica. Então, nós vamos começar pela primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e em outra oportunidade, falando em doutrina da salvação, nós estaremos abordando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, do capítulo 1, a partir do verso 10 até o capítulo 4, verso 21, Paulo está tratando de um assunto. Nós precisamos destacar isso aqui muito bem. Ele está tratando de um assunto em praticamente 4 capítulos, né? Então, quando nós estamos estudando, nós temos que, para compreender melhor o assunto, nós ignoramos a divisão. A divisão serve somente para a gente encontrar os textos com mais facilidade. Porém, nós ignoramos os capítulos e os versículos e identificamos o assunto. Então, nós temos aqui um assunto que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 4. Que assunto é esse? A divisão que estava proliferando na igreja de Corinto. Estava começando a surgir partidos, partidos filosóficos de pensamento teológico diferente, que estavam colocando os grupos em disseção, né? Eles estavam em conflito, em divergência. Esse é o assunto que Paulo trata aqui a partir do verso 1. Outra coisa que nós vamos destacar, que do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos que entender que Paulo vai tratar de assuntos que estão ligados à ceia, né? A ceia do Senhor, que é a comunhão do corpo de Cristo. Então, todos esses assuntos que vão ser abordados do capítulo 1 até o capítulo número 11 têm a ver com a ceia. Isso é bom nós compreendermos bem para quando chegar no capítulo 11, que nós estivermos falando da ceia, nós termos perfeita compreensão do que é tomar a ceia indignamente. Vamos ler o capítulo 1 e o verso a partir do capítulo de número 10. Verso número 10, capítulo 1, verso 10, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, união, é o mandamento do apóstolo Paulo, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, mesma opinião. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Apolo, de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se batizei algum outro. Então, aqui o assunto, a abordagem principal aqui, a ênfase é em torno dessa dissensão que estava havendo aqui na igreja de Corinto. E essa dissensão estava fundamentada em quê? Nos homens. Essa dissensão estava fundamentada em rudimentos humanos. Dissensão
obra da carne, né? E é o que nós vamos identificar aqui. A dissensão e a heresia são obras da carne, nós vamos identificar nesse texto. E nós vamos identificar também que quando surge uma escola de pensamento que é contrária ao Evangelho, ou mais de uma, gerando divisão, nós temos ali a probabilidade alta de 90% a 100% de isso partir de sabedoria humana, não é obra de Deus, né? Então, o que tem por trás é sabedoria humana. Nós vamos aqui aprender também nesse texto. Antes de entrar propriamente no texto, aqui nós só lemos um trecho para a introdução, nós vamos fazer uma análise nos evangelhos de dois partidos que existiam ali durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é o partido dos fariseus e dos saduceus. Naquela época havia também entre os judeus os zelotes e também os essênios, como também os herodianos. Porém, esses últimos três aqui são de viés mais político, não são densamente teológicos. Então, nós vamos tratar mais especificamente dos fariseus e dos saduceus, porque eles são envolvem mais teologia, né? E isso tem mais a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui. Como surgiram, né? Como surgiram os fariseus e os saduceus? Os fariseus e os saduceus, eles surgem no período intertestamentário, no período interbíblico, entre Malaquias e João Batista, né? Porém, isso aí, cerca de 130 anos antes de Cristo, começa a ter as primeiras evidências, as primeiras citações a respeito dos fariseus e dos saduceus. E aí, quando chega ali o tempo do ministério de Cristo, eles devem estar aí com mais ou menos uns 100 anos, né? 100 e poucos anos de formação de suas escolas de pensamento. Fariseu e saduceu era uma divisão do judaísmo, né? Eram dois partidos que tinham pensamentos teológicos diferentes, né? Eles olhavam para as escrituras e interpretavam de maneira diferente. E isso influenciava a maneira deles viverem, com certeza, e influenciava também a maneira que o povo ali conduzia as suas vidas, porque o povo era governado e instruído por eles, né? Qual que era a visão dos fariseus? Vamos lançar ênfase essas duas questões. A visão dos fariseus era a seguinte: eles tinham a Torá, porém, eles tinham também a tradição oral. A tradição oral era o quê? Era os comentários, a interpretação que eles tiravam da Torá. Então, eles usavam não tinham tão somente como regra de fé a Torá escrita, mas também a tradição oral, né? Então, era a Torá mais a tradição, a interpretação dos anciãos e dos antepassados ali dos fariseus, os antepassados teológicos, digamos assim. Então, era a Torá escrita e a tradição oral. Os saduceus, em contrapartida, era só a palavra escrita. Eles só tinham como autoridade a palavra escrita. Então havia uma grande divergência entre fariseu e saduceu por causa dessas duas maneiras de pensar, dessas duas maneiras de olhar as escrituras, né? E volta e meia eles estavam tendo conflitos, divergências sobre o assunto. Por exemplo, os saduceus, eles negavam, eles não criam em manifestações de anjo, em ressurreição, e, por exemplo, manifestações do poder de Deus no presente momento em que eles estavam vivendo, né? Então, era uma coisa mais restrita ali, a coisa literal, puramente a letra, né? E os fariseus admitiam algumas coisas, admitiam vida após a morte e tal, e anjos e algumas outras coisas.
Dessas duas aí, qual que é a mais problemática? A dos fariseus. O partido mais problemático é os fariseus. Né? E nós vamos ver que a maioria dos debates que Jesus teve foi justamente com esse partido, o partido dos fariseus. Por quê? Por causa da tradição. Eles usavam a tradição, ela se colocava acima da palavra escrita, né? Então eles tinham a tradição na prática, a tradição oral, ela se elevava em valor do que as escrituras, do que o Pentateuco propriamente escrito por Moisés. Então a interpretação deles era uma interpretação casuística, né? Então eles interpretavam de acordo com os interesses deles, buscando os seus próprios benefícios, né? Essa era a linha dos fariseus. Vamos falar um pouco lá nos evangelhos sobre esses dois partidos. Nós vamos falar lá em João. Vou pegar aqui João primeiro. No capítulo 10 e o verso de número 16. Só um verso aqui no evangelho de João. Na verdade, o capítulo 5. No capítulo 5 narra a cura do paralítico, né? E olha o que os fariseus dizem para o paralítico. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Veja que isso daqui eles não tiram da lei. Não tem nada da lei falando acerca de um paralítico que não poderia carregar o leito, né? De maneira restrita. O que nós temos aqui é o quê? Uma interpretação dos fariseus. Eles julgavam que, de repente, ele podia, talvez, pentear o cabelo no sábado, né? A coisa era muito levada ao extremo. Então, a tradição oral, ela começou a ter influência sobre todas as partes da vida humana ali naquele cenário, né? Era uma coisa muito influente e que era imposta ao povo, pelos anciãos. E aí nós vamos ver também Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23 aqui vai ter várias censuras contra os escribas e os fariseus. Justamente por causa disso, por causa da tradição oral e dos mandamentos da tradição, mandamentos que eram puramente deles, a interpretação casuística deles. Né? Ele diz assim: mas ai de vós, escribas, verso 13, capítulo 23, verso 13, Evangelho segundo escreveu Mateus. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais. Ai de vós, condutores cegos, pois dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Está aqui mais uma interpretação do casuística dos fariseus, né? Muitas das prescrições dos fariseus giravam em torno do tesouro do templo, porque isso beneficiava eles. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Mais uma interpretação que eles tinham, nada que provinha da lei, tudo mandamento humano. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita.
E o que é jurar pelo céu? Jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais, verso 23, dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja que, de acordo com o benefício e interesse deles, a tradição oral ajudava eles aí na sua interpretação. A interpretação deles ajudava a alcançar esses privilégios. Condutores cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Então aqui nós vamos ver diversos elementos aqui de interpretação que levantado pelos fariseus, que o Senhor Jesus ele condena. Porque era baseado em quê? Baseado na tradição humana, né? Em sabedoria humana, baseada na carne, né? Na vontade da carne e não de Deus. Vamos a Marcos, capítulo número 7. Aqui em Marcos, no capítulo número 7, fica evidente o quê? Que eles colocavam a tradição oral acima da lei, né? Acima da palavra de Deus escrita. Nós vamos identificar aqui Marcos no capítulo 7, que diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, os fariseus repreendendo os discípulos de Cristo. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes, tradição. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as canas. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Veja, conforme a tradição dos antigos, ele nem cita a lei de Moisés. Mas comem o pão com as mãos por lavar. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, de copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E disse-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Então eles invalidavam as escrituras, os mandamentos de Deus, para guardarem a tradição oral, a tradição dos anciãos, dos escribas, dos fariseus. Então aqui nós temos aqui uma descrição desses dois partidos, né? Os saduceus, nós vamos falar um pouquinho deles rapidamente. Em Mateus 20. Mateus 22, verso 23. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. E assim, como o texto diz, né, morrem todos os irmãos e a mulher morre também. Na ressurreição, de quem que ela será? Né? Então, essa aqui é uma pergunta capciosa, né? Então, é uma pergunta que para lançar um tropeço em Cristo. Não para eles saberem como que é a ressurreição, porque eles estavam querendo aqui
contradizer a ideia da ressurreição, né? Contradizer e dizer que não há ressurreição. Esse era o objetivo deles. Jesus, porém, respondendo, disse: errai não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles ignoravam o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, nós temos aqui um breve relato desses dois partidos. Lá em Atos dos Apóstolos, nós temos também informações sobre os fariseus e os saduceus. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, o que nós vamos destacar? Aqui no capítulo 5 de Atos, nós vamos destacar a disputa que tinha entre os fariseus e os saduceus. Essa disputa era tanta que nem para perseguir os apóstolos eles se uniam, né? Teve situações em que os apóstolos escaparam por causa justamente dessa disputa que havia entre saduceu e fariseu. Sobre a questão da ressurreição, nós vamos ver aqui no capítulo 5, verso 17, que juntaram-se alguns, né? O sumo sacerdote se levantou com alguns homens para perseguir os apóstolos. E esses que se levantaram para perseguir os apóstolos era de quem? Era de que partido? Era dos saduceus. Porque logo quando os apóstolos começam a pregar, eles começam a dar muita ênfase à ressurreição de Cristo. Então isso perturba os saduceus, né? Olha o verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita, do partido dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, prenderam os apóstolos. Aí veja aqui que sempre que você encontrar partidarismo, a inveja vai estar próximo também. Encheram-se também de inveja, né? E aí eles prenderam os apóstolos, né? E por que eles prenderam? Olha aqui o verso de 29, no mesmo capítulo, o que vai dizer? Olha o que Pedro vai dizer. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou, Pedro está afirmando, ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas, por isso que eles estavam sendo perseguidos, que eram testemunhas da ressurreição. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então nós vemos aqui a atuação dos saduceus. Vamos ver também Atos 23, onde há uma disputa entre fariseu e saduceu. Nós temos, naquela ocasião, na ocasião em que Pedro e que Tiago é morto, Pedro e Tiago são presos, né? Desculpa, Pedro e João, tem ali uma questão do Gamaliel, né? O Gamaliel era fariseu. E aí, o fariseu, ele aceitava, né, alguma coisa do sobrenatural, né? Como, por exemplo, a ressurreição. Então, o Gamaliel, naquela ocasião em que Pedro e João estão chicoteados, aconselha que eles deixem os dois livres, né? Que o conselho deixe os dois livres, porque se aquilo fosse de Deus, ia prosperar. Se não fosse de Deus, não ia prosperar. Então, aquele é o conselho de Gamaliel, o fariseu. E aí nós vemos aqui uma coisa muito semelhante que acontece com o apóstolo Paulo. Por quê? Paulo está preso, né? E aí é convocado uma audiência com os escribas, os fariseus, o sumo sacerdote e os saduceus para julgarem Paulo, né? Porque eles estavam perseguindo Paulo para matar. Então eles queriam uma oportunidade para matar Paulo. E durante a audiência, veja o que acontece. O verso de número 6, 23, verso 6. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, veja a sabedoria de Paulo. Homens e irmãos, eu sou fariseu,
filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado, né? Chamando os fariseus para o lado dele. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então ali entrou em ação que a rivalidade entre o saduceu e o fariseu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, discussão. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Então, nós vemos aqui uma cena clara da oposição que existia entre o fariseu e o saduceu. E nós vamos destacar o que aqui? Que qual dos dois partidos estava certo? O que nós vamos destacar aqui é que nenhum dos dois estavam certos, porque não se baseavam na palavra de Deus, né? Na revelação do Espírito de Deus. Eles estavam baseados aqui na tradição, na sabedoria humana, né? E não propriamente nas Escrituras. Voltamos lá para a primeira carta do apóstolo para a igreja de Corinto. Então, o cenário que estava surgindo aqui na igreja de Corinto era um cenário semelhante a esse dos fariseus e dos saduceus, né? Assim como já o judaísmo estava dividido, estava começando a surgir partidos dentro do cristianismo, né? Dentro da igreja começaram a surgir o quê? Homens criando partidos e opiniões contrárias ao evangelho para separar os irmãos, para criar partidos dentro da igreja, o que Paulo condena logo no primeiro verso aqui, o verso 10, dizendo que eles deveriam falar uma mesma coisa, ter o mesmo parecer. E aí nós vamos destacar o quê? O uso de sabedoria humana, né? Nós vimos isso lá nos fariseus e saduceus, nós vamos ver isso aqui na igreja de Corinto. Antes nós vamos tratar também de uma palavra chamada haireses, né? Haireses é a palavra grega para seita, para partido, né? Então, é importante a gente pegar o significado dela que ela tinha aqui, no Novo Testamento. Porque hoje a palavra seita, que vem do latim, ela não traduz com autenticidade, com total literalidade, né, com o significado original, o sentido da palavra haireses, que é a palavra usada no grego para partido. Então nós vamos usar a palavra haireses aqui não com o sentido que a palavra seita tem hoje. Nós vamos usar com o sentido lá do Novo Testamento. E qual que era o sentido do haireses? Haireses é a palavra para heresia, que em algumas traduções está seita, né? Você vai encontrar ou seita ou heresia. O significado dela é o quê? Partido. Uma haireses, uma heresia, uma seita é um partido. E em que é fundamentado esse partido? Esse partido é fundamentado na sua filosofia própria e maneira de viver. Ela é conduzida por um conjunto de dogmas, de ensinamentos, que geralmente provém de um mestre, né, que tem lá, que dá origem a essa haireses, a essa heresia, a essa seita, a esse partido, e por tradição vai se seguindo assim, né, de geração em geração. Ou seja, é um partido que pode ser um partido filosófico, pode ser uma escola de interpretação, pode ser até mesmo um partido político, ideológico, né? Então, haireses é um partido. Levando a palavra ao pé da letra no seu significado original, por exemplo, todas as denominações cristãs hoje podem ser consideradas haireses, né? Heresias. Por quê? Todas elas formam, né, separadamente um partido religioso, né? De opiniões divergentes. Então, baseado nisso, a gente precisa deixar aqui claro que é muito complicado se condenar hoje em dia um partido, uma denominação como seita, né? Até porque existem vários, em todos os segmentos, em todas as denominações, não escapa nenhuma, tem a questão da individualidade de pensamentos, né?
a divergência de pensamentos. Então, não se consegue classificar hoje, dar uma conotação negativa a uma denominação que é uma seita. Ela é simplesmente um partido a mais, né? O que vai pesar é o quê? É o tipo de ensino, de filosofia, de teologia que esse partido apresenta. Isso aí é o que deve ser levado em conta. Então aqui nós tratamos a palavra Haires. Onde que nós encontramos essa palavra usada no seu sentido original? Vamos lá ver a segunda carta do apóstolo Pedro. Pedro, capítulo de número 2, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Veja a relação do ensino para identificar se o partido é bom ou ruim. Que introduzirão encobertamente heresias, haireses, partidos de perdição, e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, dinheiro, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sabedoria humana, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Então nós vemos aqui como Pedro, por exemplo, usa a palavra haireses, né? Como algo, como uma divisão, né? Partidarismo. Para que mais uma abordagem aqui que tem relação com o assunto, nós vamos abordar lá em Atos dos Apóstolos. Rapidamente, o capítulo número 20. Vamos ver aqui, olha, Atos de número 20, né? Capítulo 28. Paulo também fala um pouco sobre isso. Diz assim: Olhai por vós mesmos, está falando para os bispos, né? Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que são os doutores que Pedro estava falando lá, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si, ou seja, atrair os discípulos após si, dividir a igreja. Hoje nos nossos dias, de que forma se manifesta o partidarismo, né? A haireses, né? As heresias. O partidarismo hoje se apresenta na figura das denominações. Como eu já disse, cada denominação tem o seu pensamento diferente, a sua escola de pensamento, né? E na instrução de doutores, nas escolas de pensamentos que vêm fundamentadas em doutores, né? Em escribas e doutores que criaram teologias sistemáticas e maneiras de interpretar as escrituras, escolas de interpretação, né? Vamos colocar aqui como escolas de interpretação. Então, a haireses, as heresias hoje, o partidarismo, a dissensão, vem das escolas de interpretação que são adotadas em uma denominação e outra. Como, por exemplo, dispensacionalismo, calvinismo, adventismo e todos os ismos que você vai encontrando, catolicismo e todas essas nomenclaturas que identificam uma escola de interpretação, uma filosofia teológica diferente, partidária. Então, nisso daí se concentra o problema que está aqui envolvido na igreja de Corinto. Esses ensinos, essas escolas de interpretação, promovem o quê? A divisão. Promove a divisão no corpo de Cristo, na igreja. Então,
vamos voltar lá para o texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 1, que diz assim, ao verso 12, capítulo 1, verso 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Hoje seria como se alguém estivesse dizendo, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou de dispensacionalista, eu sou aminelista, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, e todos os istas também, né? É como se muitos estivessem dizendo hoje a mesma coisa que se estavam citando na igreja de Corinto, né? Trazendo a questão humana para dentro da igreja, formando partidos, né? E aí, o que nós vamos identificar? Se nós estudarmos todas essas escolas de pensamento, de interpretação, nós vamos cair naquela mesma ideia do fariseu e do saduceu. Qual dos dois estava certo? Nenhum dos dois. Assim, todas essas escolas de interpretação, que se baseiam em uma interpretação particular, humana, carnal, de sabedoria humana, elas também contêm erros, né? Na maioria das vezes falam até contra as escrituras, como era o caso dos fariseus, para defender a sua tradição. Paulo vai enfatizar o quê? Que isso provém de quê? De sabedoria humana, não provém de Deus. Olha o que está escrito, verso 17. Porque Cristo enviou-me não a batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E aí ele diz assim, verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Capítulo de número 2, verso de número 2. Porque nada me propus, Paulo dizendo, entre vós, senão, porque nada me propus entre vós, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Então, o que Paulo destaca aqui? Que essas reclamações de Paulo trazem à luz a nós a ideia de que estava havendo aqui uma influência de sabedoria humana. Eles estavam tentando impor doutrinas, interpretações, maneiras de viver, introduzir o partidarismo através de persuasão de palavras de sabedoria humana, né? Isso é o que? Obra da carne. Nós vamos ver que haviam entre eles dissensões, contendas e invejas, que são obras da carne. Verso de número 13. A partir do verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, né? Então vejamos aqui que a abordagem de Paulo era o quê? Uma abordagem que ele enfatizava a união e enfatizava que o evangelho que Paulo pregava a eles era de fato o evangelho de Cristo, a verdadeira palavra de Deus, e que não deveria haver divisão, né? Partidarismo na igreja de Corinto. E aí nós vamos ter em mente o seguinte, que essa divisão não estava partindo de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem muito menos do próprio Cristo, né? Essa divisão começou a surgir de maneira sorrateira ali, e formar-se os partidos, né? Partidos ali que se agradavam mais da doutrina da maneira que Pedro ensinava, ou da maneira que Apolo ensinava,
E a evidência do texto aqui pela análise do texto, nós vamos entender que não foi Paulo, nem Pedro, nem Apolo, né, que instituiu esse partidarismo, mas sim começou a surgir de maneira sorrateira ali na igreja de Corinto, através dos próprios membros que estavam se desviando da verdade, como diz lá o apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, da sua segunda carta. Capítulo de número 3, veja, nós falamos um pouco no capítulo 1, falamos no capítulo de número 2, vamos para o capítulo 3 e Paulo ainda está tratando do mesmo assunto. E eu, irmãos, verso 1, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, obra da carne, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora o podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, onde tem partidarismo, tem inveja, né? Um querer ser melhor que o outro, contendas e dissensões. O que tem mais hoje nas redes sociais é disputa, né? De escolas de interpretação, e cada um com seu erro, né? Não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens, né? Aqui destacar também a atividade humana, e não de Deus. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aqui, nesse capítulo, nós vamos destacar o quê? Que a questão do partidarismo deve ser rejeitada e sempre ter a busca da igreja pela unidade e pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus. E então, cada pessoa de maneira particular deve dispor o seu coração para buscar o conhecimento de Deus. Porque se ela se espelhar, se ela se fundamentar, se ela esperar nos homens, se a doutrina dela for baseada nos homens, se a esperança dela estiver nos homens, ela pode correr o risco até de perder a sua salvação. Olha o que Paulo vai dizer aqui nos versos seguintes. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras e edifício de Deus. Paulo era o trabalhador, né? E a igreja de Corinto era a obra, né? Também Apolo e Pedro. Se a obra de Pedro, se Pedro, Paulo, Apolo cumprirem bem no seu ministério, o que o texto vai ensinar, se eles cumprirem bem o seu ministério, eles vão ser salvos. Só que eles sendo salvos por cumprir bem o seu ministério não é garantia de quem ouve eles ser salvo, porque vai depender de guardar a palavra de Deus. Olha o que aparece no verso de número 13. A obra de cada um, 12. E se alguém sobre este fundamento, Cristo, formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, né? Se os trabalhadores como Paulo e Apolo fizerem isso, a obra de cada um se manifestará. No dia do juízo vai aparecer se essa obra é boa ou má. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Ou seja, além de ser salvo, vai ter recompensa pelo trabalho que ele fez no ministério. Se a obra de alguém se queimar, né? Por exemplo, alguém ouve o ensino, mas mesmo assim não é salvo, sofrerá detrimento, perde a salvação. Mas o tal será salvo. Quem é o tal que será salvo? O que cumpriu o ministério corretamente, pregou e ensinou certo, que era Paulo, Apolo e Pedro. Todavia, como que pelo fogo, ou seja, ele vai ser salvo, mas não vai receber galardão daquela obra, porque aquela obra se queimou. Adiante, ninguém se engane em si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria estultícia.
E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Em Calvino, Armínio, aminelismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, nessa primeira abordagem, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós destacamos aqui a dissensão. Paulo está tratando aqui do capítulo 1 até o capítulo de número 4, você pode ler com atenção, que ele está tratando desse problema na igreja de Corinto, o qual serve de exemplo para nós hoje, a nos espelharmos puramente em Cristo e na palavra de Deus. Nesse texto aqui, nós também vamos destacar aqui nesse capítulo 3 que há uma ideia por parte do catolicismo romano acerca da questão do purgatório, né? E um dos textos que é usado para defender essa ideia é justamente esse capítulo 3 aqui, sobre essa questão de todavia o tal será salvo, como que pelo fogo. O que como nós fizemos a leitura aqui, não é a ideia que o texto transmite. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, continue acompanhando essa série e interaja, curta, comente, compartilhe, confira a sua inscrição. Se você não se inscreveu ainda, é interessante que você se inscreva, se você gostou do conteúdo, para que esse trabalho venha a se desenvolver com mais facilidade, ter mais apoio, ter mais alcance. Espero que você tenha gostado do conteúdo, curta, compartilhe e vem para Cristo.